as coisas nesse sentido. E a substância do relatório que devo transmitir, Monsenhor. Diga que a ambição de Annegan, de unir o continente sob uma só dinastia, não é um sonho tão absurdo quanto pensávamos. Que o acordo do Santo Castigo é, da parte de Annegan, uma falsidade, pois pretende usá-lo para promover um conflito entre o Império de Denver e a nação laredana de um lado, e os nômades da planície, de outro. Se as forças laredanas estiverem engajadas em batalha com o urso doido, não será preciso muito para persuadir o estado de Chihuahua a atacar Laredo pelo sul. Afinal de contas, trata-se de uma velha inimizade. Annegan, naturalmente, poderá então marchar vitoriosamente para o rio Laredo. Com Laredo debaixo da bota, poderá pensar em enfrentar tanto Denver quanto a República do Mississippi sem temer um golpe nas costas, desfechado pelo sul. O senhor acha que Annegan fará isso, Monsenhor? Marcos Apolo começou a responder, mas interrompeu-se. Andou até a janela e olhou para a cidade ensolarada que se estendia desordenadamente com suas construções feitas de pedras carcomidas de uma outra. Era uma cidade sem ruas alinhadas, que crescerá aos poucos sobre velhas ruínas. Como talvez, em algum tempo, outra cidade cresceria sobre as suas. Não sei, respondeu em voz baixa. Atualmente, é difícil condenar um homem por querer unir este continente estraçalhado. Mesmo com os meios que mas não quero dizer isso. Suspirou profundamente. De qualquer modo, nossos interesses nada têm a ver com a política. Devemos avisar Nova Roma do que poderá acontecer, porque a Igreja talvez seja afetada. Se for avisada, talvez possamos ficar fora do barulho. O senhor pensa realmente assim? Claro que não, disse o padre em voz baixa. O mestre Tadjupfardentrot chegou ao escritório de Marcos Apolo quando o dia mal havia morrido. Conseguiu esboçar um sorriso cordial, mas havia uma ansiedade no seu modo de falar. Esse sujeito, pensou Marcos, vem atrás de alguma coisa de tanto interesse para ele, que está disposto até a ser polido para obtê-la. Talvez a lista de antigos impressos fornecida pelos monjas da abadia leibovitziana o tivesse impressionado mais do que queria dar a perceber. O núncio estava preparado para uma longa conversa, mas o estado do escolástico fazia dele uma vítima fácil. Apolo relaxou sua disposição para entrar num duelo verbal. Esta tarde houve uma reunião da faculdade do Collegium, disse o mestre Tadju, tão logo se sentaram. Falamos da carta do irmão Cornuer e da lista dos documentos. Parou como se não soubesse como continuar. A luz mortiça que entrava pela larga janela em arco, à sua esquerda, dava à sua face um tom esbranquiçado e intenso. Os seus olhos cinzentos pousavam no padre como se o estivessem medindo e fazendo estimativas. Imagino que tenha havido ceticismo. O mestre baixou os olhos, mas logo os ergueu. Devo ser cortês? Não se importe com isso, riu-se Apolo. Houve ceticismo. Incredulidade é a palavra mais apropriada. Minha impressão é que,
Se tais papéis existem, devem ser falsificações que datam de vários séculos. Duvido, porém, que os atuais monjas da abadia estejam querendo perpetrar um embuste. Naturalmente acreditam que os documentos são válidos. É bondade sua absolvê-los, disse Apolo com azedume. Ofereci-me para ser cortês. É o que você quer? Não? Continue. O mestre deixou a sua cadeira e foi sentar-se perto da janela. Olhou para as nuvens amareladas que se iam apagando no poente e pôs-se a tamborilar de leve, com os dedos no peitoril, enquanto falava. Os papéis. Não importa o que pensemos deles, a ideia de que possam existir intactos, de que haja ao menos uma ligeira possibilidade de que existam, é tão notável que precisamos examiná-los imediatamente. Muito bem, disse Apolo, achando um pouco de graça naquilo. Então, convidaram você. Mas diga-me, o que é que você acha assim tão notável nesses documentos? O escolástico lançou-lhe um olhar rápido. Você está a par do meu trabalho. O monsenhor hesitou. Sabia de que se tratava, mas admiti-lo equivaleria a dizer que sabia que o nome do mestre Tadju, que tinha pouco mais de 30 anos, era citado juntamente com os de filósofos naturais, mortos há 1000 anos ou mais. O padre não desejava mostrar que tinha conhecimento de que esse jovem cientista poderia vir a ser um dos raros gênios humanos que aparecem só uma ou duas vezes num século para revolucionar um campo inteiro do pensamento com uma única varredela. Tossiu com ar de quem se desculpava. Reconheço que pouco tenho lido. Não tem importância. Fardentrot, com a mão, afastou a desculpa. Em grande parte, é altamente abstrato e tedioso para um leigo. São teorias da essência, da eletricidade, movimento dos planetas, atração dos corpos, assuntos desse gênero. A lista de Cornuer cita nomes como Laplace, Maxwell e Einstein para você. Esses nomes têm sentido? Não muito. A história menciona-os como filósofos naturais, não é? De antes do colapso da última civilização. Penso que são citados num dos agiológios pagãos, não é mesmo? O escolástico concordou. E é tudo o que se sabe deles, ou do que fizeram. Físicos, segundo os nossos não muito seguros historiadores. Responsáveis, dizem eles, pelo rápido desenvolvimento da cultura europeia e americana. Esses historiadores só falam de trivialidades. Quase me esquecia deles. Mas as descrições de Cornuer a respeito dos velhos documentos que afirmam possuir, falam de papéis que bem poderiam ter sido tirados de textos científicos de alguma espécie. É simplesmente impossível. Mas você quer se certificar? Temos de nos certificar. Agora que aparecerão, estou desejando que nunca tivesse ouvido falar neles. Por quê? O mestre Tadju estava olhando para alguma coisa embaixo, na rua. Acenou para o padre. Venha aqui um momento. Vou mostrar a você por quê. Apolo levantou-se da escrivaninha e olhou para a rua lamacenta, além do muro que circundava o palácio,
e as barracas e construções do Collegium, isolando o grande santuário da fervilhante cidade plebeia. O escolástico apontava para a sombria figura de um campônio conduzindo um burro naquela meia-luz. Os seus pés estavam envoltos em saco e a lama endurecera neles a ponto de mal poder levantá-los. Assim mesmo, avançava com dificuldade, passo a passo, descansando. Meio minuto entre um e outro. Parecia fatigado demais para raspar o barro que lhe tolhia os movimentos. Ele não vem montado no burro, declarou o mestre Tadeu, porque hoje de manhã o animal estava carregado com grande quantidade de milho. Não lhe ocorre que os cestos agora estão vazios. O que fez de manhã, continua a fazer de tarde. Você o conhece? Ele passa pela minha janela também. Todas as manhãs e todas as tardes. Você nunca o tinha notado. Outros 1000 como ele. Olhe. Você consegue acreditar que aquele bruto é descendente direto de homens que, segundo se supõe, inventaram máquinas voadoras, viajaram para a Lua, dominaram as forças da natureza, construíram máquinas falantes e, aparentemente, pensantes. Você acredita que tais homens tenham existido? Apolo guardou silêncio. Olhe para ele. Insistiu o escolástico. Não, já está escuro demais. Você não pode ver os sinais de sífilis no pescoço dele, e o modo como o nariz está sendo destruído. Parecia, para começar, tratar-se de um débil mental. Iletrado. Supersticioso, perigoso. Transmite doenças aos filhos. Por umas poucas moedas. Seria capaz de matá-los. Quando forem bastante crescidos para serem úteis, serão vendidos. Olhe para ele e diga-me se reconhece a descendência de uma civilização que já foi poderosa. Que vê você? A imagem de Cristo, respondeu com violência o Monsenhor, surpreendido com a sua própria ira. Que mais queria você que eu visse? O escolástico impacientou-se. A incongruência. Homens como os que vemos de nossas janelas e homens como os historiadores querem nos fazer crer que existiram. Não posso aceitá-lo. Como é possível que uma grande e sábia civilização se tenha destruído tão completamente? Talvez, disse Apolo, sendo grande e sábia materialmente, e nada mais. Dispôs-se a acender uma lâmpada de sebo, pois a meia-luz se transformava rapidamente em noite. Bateu com um seixo no aço até produzir uma centelha e soprou-a de leve de encontro à substância inflamável. Talvez, disse o mestre Tadeu, mas duvido. Você rejeita toda a história, então, como se fosse um mito. A centelha transformou-se em chama. Não rejeito. Mas preciso investigar. Quem escreveu as suas histórias? As ordens monásticas, naturalmente. Durante os séculos mais obscuros não havia ninguém mais que o fizesse. Aí está. E durante o tempo dos antipapas, quantas ordens cismáticas fabricaram as suas próprias versões das coisas e passaram seus trabalhos adiante, como tendo sido feitos pelos antigos. Você não pode saber com certeza. Houve neste continente uma civilização mais adiantada do que a que temos agora, isso
não pode ser negado. É só olhar para as pedras carcomidas e para